Olá, bem-vindos ao módulo 4 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre o nosso editor de fluxogramas. Vamos falar sobre as ferramentas que esse editor possui, vamos falar também um pouco sobre as boas práticas e também sobre variáveis e parâmetros. Bom, então para demonstrar e para falar sobre o editor, eu vou utilizar um fluxo que já existe, um fluxo do template, chamado Portal Light Formulário Principal a Entrar. Bom, está aqui o fluxograma, né? Nesse fluxo nós utilizamos processamento, subfluxo, decisão, usamos alguns dos objetos que nós vamos aprender aqui durante esse módulo, tá? Esse já é um fluxo pronto e vou aproveitar só para demonstrar as ferramentas que o nosso editor possui e aos poucos nós vamos avançando, vamos criar também o fluxo nesse módulo, vamos fazer alguns exercícios para criar fluxogramas para o sistema do treinamento, enfim. Bom, a primeira ferramenta que a gente tem aqui é a ferramenta de busca, tá? Que é bem importante. Quando o fluxo vai crescendo, tendo vários objetos, né, para você encontrar, né, a busca é excelente. Por exemplo, eu quero encontrar aqui onde foi utilizada a palavra consulta. Não sei, deixa eu ver se tem essa palavra aqui. Não, não foi encontrado. Deixa eu ver onde é que encontrou a palavra definir. Pronto, ele indicou aqui, ó. Nesse segundo processamento, eu utilizei a constante definir. E aí essa constante que eu busquei ali, ela pode ser o nome de uma função, ela pode ser a descrição de uma função, ela pode ser uma constante que eu usei dentro da expressão para montar aquele objeto, ou ela pode ser, como foi nesse caso, a descrição de um objeto ali, definir valor de tentativas, tá? Então você pode buscar por valores fixos, né, constantes. Você pode buscar também por funções. Então, por exemplo, onde é que foi que ele utilizou a função igual? Então, ele indica com a seta que nesse objeto foi utilizada a função igual. Onde foi utilizada a função paralógico? Então, está aqui, ó, ela foi usada nesses dois objetos, a função paralógico. E a função alterar do componente foi utilizada aqui nesse objeto. Então, isso já facilita para você encontrar onde está sendo aplicada tais funções dentro do seu fluxograma. E por último, também a busca por fluxo, né? Dentro de um fluxograma, você pode chamar outros fluxos, reaproveitar fluxos, como é o caso desse exemplo aqui. Ele chama alguns fluxos, ó, esses objetos, essas caixas em amarelo são subfluxo, ou seja, são outros fluxos que foram criados que estão sendo reaproveitados dentro desse fluxo principal. Então eu posso descobrir onde é que foi encontrado esse fluxo, por exemplo, onde é que está o fluxo publicado aqui. Então é nesse objeto aqui. Onde é que está o fluxo do está em modo gerente. Então aqui você consegue saber onde é que foi chamado. Se tiver chamado mais de uma vez, ele indicar com as setas onde é que foi chamado esse fluxo. Então é uma busca bem interessante aí para você encontrar objetos no seu fluxo. Depois nós temos as propriedades do fluxo. Tá? Propriedades como qual é o nome do fluxograma, para você editar também que você pode editar, qual é a categoria que ele faz parte. Então ele faz parte da Portal Light. A descrição, né? Uma descrição ou, por exemplo, um controle de versão que você possa fazer sobre o fluxo, quando fizer alguma modificação. Então você pode usar essa área aqui como descrição geral do fluxo. E a camada do fluxograma, nós vamos ver mais à frente no curso, como indicar as camadas, qual a diferença entre as camadas e tudo mais. Depois nós temos aqui as funções para exportar ou importar. O exportar você vai gerar um arquivo com a extensão MKF, ok? Que é um arquivo para ser importado apenas aqui no editor. Então nós já vimos lá nos primeiros módulos que o Maker te permite exportar um conjunto de objetos, né, dentro de um arquivo chamado FRZ. Então lá você pode exportar fluxo, você pode exportar formulário, relatório, tabela, função. Então você pode exportar vários objetos dentro de um pacote que você pode importar dentro do Maker, ou seja, em qualquer outro projeto Maker sem problemas. O MKF ele é um pouco diferente porque ele é específico apenas para fluxo. Então, você gera a estrutura do fluxograma e aí você pode importar em uma outra máquina dentro do editor e ele remonta o fluxo exatamente como estava. Tá? Então, aqui você pode exportar e aí você tem a função também de importar, que é o processo inverso. Você indicar um arquivo MKF e importar para o seu fluxo. Nós temos também o nosso gerador de código, que é uma função para você transformar o seu fluxograma em uma procedure. Você vai escolher qual banco de dados ele vai gerar esse código, então pode ser para o Firebird, DB2, SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres, você escolhe o banco e aí clica em executar e ele vai te trazer o código dessa procedure e você pode executar isso no banco. Com a ressalva de que, para que você consiga utilizar o gerador de código, as funções que vocês vão utilizar no fluxo têm que ser funções compatíveis com o banco de dados do servidor. Então, não pode ser função de interação com o cliente, porque não vai haver interação com tela. Então, tem que ter um critério aí para quais fluxos você pode transformar em função de banco de dados. Depois nós temos o debug,
que é uma ferramenta para você controlar a execução passo a passo do fluxo. Então é como se fosse de fato um depurador e você vai controlando os objetos que vão ser executados, vendo as variáveis, os parâmetros, como é que ele está calculando, qual tipo de resposta. Então você tem um controle geral da execução do fluxograma, tá? O debug nós vamos ver mais à frente. Nós temos uma aula nesse módulo só para mostrar como utilizar o debug, porque é muito importante. Depois temos o Profiler, que é uma ferramenta que vai te permitir ter um controle, né, ter um relatório em relação ao tempo de execução do seu fluxograma. Então, com isso, você consegue saber qual foi o objeto que levou maior tempo, qual foi o tempo total de execução do seu fluxo. Você consegue saber onde você pode otimizar, né, onde você pode melhorar o fluxograma para ter um tempo de resposta melhor. Então, você tem um controle geral do tempo total do seu fluxograma. E o Profiler também vai ser assunto de uma aula desse nosso módulo. E vamos mostrar na prática como utilizar o Profiler, que também é bem importante. E também temos o nosso executar, que é o que chama de nosso player de fluxo. Tá? O player de fluxo você tem uma interface para executar aquele fluxograma aqui dentro mesmo do editor e ter um teste, né, da execução, de qual seria o resultado daquele fluxo. Certo? Ele abre essa caixa, caso tivesse algum tipo de parâmetro para o fluxo, ele já indica, você informar os parâmetros e a partir daí você consegue executar o fluxo e ter uma resposta. Nós vamos também utilizar o player, vamos utilizar ele na prática mais à frente. Tá? Bom, depois nós temos a grade, tá, que facilita a organização dos objetos. Então, toda a área é feita em uma grade, você pode escolher em qual posição você vai exibir o objeto, né, qual a posição da grade. Caso você não queira essa grade, você pode desmarcar o check e aí o objeto fica livre para você colocar na posição que você imaginar. Tá? Eu prefiro com a grade. Nós temos também a opção de você dar zoom, né, bem interessante para fluxos maiores, então você pode diminuir ou aumentar um pouco o zoom do seu fluxo, ok? De acordo com a sua necessidade. E aí, falando de boas práticas, nós temos dentro aqui do nosso editor uma função que gera uma nota, né, uma avaliação para o seu fluxograma. Como é que acontece? Como é que isso funciona? Nós criamos uma série de critérios, definindo uma série de critérios para avaliar as boas práticas aplicadas naquele fluxograma. E a partir daí o editor vai calculando a nota do seu fluxo. Então, vou dar um exemplo. Se eu criar um objeto aqui, eu vou adicionar um objeto dentro do meu fluxo, tá? Adicionei aqui um processamento. Não se preocupe que nós vamos ver como é que funcionam os componentes, como adicionar cada um, tudo isso mais à frente. Então, adicionei o componente e vou salvar aqui o fluxo. Adicionando o componente, eu percebo que a nota cai para 0. Por quê? Porque eu caí alguns critérios que são muito importantes, que são muito relevantes para o meu fluxo. Por exemplo, a grande vantagem de você programar visualmente e programar via fluxo é que tudo isso é prático, é rápido, mas o mais importante é que é muito fácil de dar manutenção. Porque para você olhar e entender o que está sendo aplicado naquela regra é muito mais simples do que você ter que entender código. Né? E quando você vai para o código, cada um tem uma lógica, cada um tem uma preferência. Aqui você vai ter uma forma muito mais simples de entender o que foi aplicado ali. Então eu criei um objeto que não tem descrição. Isso já é algo que é uma fuga total das boas práticas e o editor já entende como nota zerada. Se você clicar em qualquer objeto sem descrição, ele zera a sua nota. Então, e ele indica por quê. Ele botou ali, foram quatro alertas. Primeiro, existem objetos sem descrição. Eu criei um objeto sem descrição, isso já é suficiente para ter nota 0, tá? Mas houve outras ainda, como por exemplo, existem objetos sem expressão definida, ou seja, eu criei um objeto que não tem conteúdo, só criei aqui o componente, né, e não coloquei nada dentro dele. E existem objetos desalinhados, além disso ele está desalinhado, ele não está retinho aqui, como deveria estar. Pronto, agora vamos ver aqui. Pronto, agora não está mais desalinhado, então sumiu aquela opção. E o terceiro ali, o fluxo com muitos objetos. Né? O fluxo já tinha um número máximo de objetos, coloquei um a mais, já passou do número que corresponde. Isso não é suficiente para zerar a sua nota, mas ele vai debitar um valor. Tá? Então você tem, ele indica também quais são os objetos que estão sofrendo esse critério de boas práticas. Tá? Então isso já facilita você manter os seus dados, o seu fluxo dentro das boas práticas. Existe uma série de outros critérios, né? Só mostrei aqui alguns exemplos, mas de uma forma geral isso ajuda o desenvolvedor sempre a se manter nas boas práticas. Tá? Depois eu tenho a possibilidade também de alterar o skin do fluxo. O padrão nessa versão 3.9 é o Aurora, posso escolher o Azul Laguna, posso escolher o branco, ou posso escolher também o cinza. Ok? Eu prefiro o Aurora.
Lembrando que esses skins são modificáveis lá nas configurações, nós vimos isso no primeiro módulo ainda. Se tiver alguma dúvida, pode voltar lá e ver como editar o skin, o visual do seu editor. E também temos aqui a janela de variáveis, né? As variáveis do fluxo. A janela, ela, por padrão, ela é retrátil. Quando você passa o mouse, ela exibe. Quando você tira, ela volta para o canto. Se você quiser que seja fixa, basta clicar aqui no símbolo aqui da taxa que ele vai ficar fixo, tá? Eu vou tirar porque eu prefiro sendo retrátil. Aqui eu tenho a lista das variáveis do meu fluxo. Nesse fluxograma tem apenas uma variável chamada lista de retorno. Eu consigo saber a categoria, se isso é uma variável ou se isso é um parâmetro de entrada do fluxo. Consigo saber o tipo da variável, né? Variante, poderia ser inteiro, fracionado, data, hora, o tamanho e o valor inicial, tá? E no objeto início também é importante deixar claro que você consegue determinar parâmetros de entrada. É outra possibilidade para você criar parâmetros de entrada no seu fluxograma. Ok? Então essa foi a nossa primeira aula aí sobre o nosso editor de fluxogramas. Até a próxima aula.